Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pela história como Lenin, veio ao mundo em 22 de abril de 1870, ou 10 de abril, pelo antigo calendário juliano, na cidade de Simbirsk, a mais de 700 quilômetros de Moscou. Seu nascimento se deu em uma família que, embora de origem modesta, havia ascendido socialmente graças ao esforço do pai, Ilya Nikolaevich Ulyanov. Nascido em 1831 como servo, Ilya conquistou a liberdade ainda jovem e por mérito próprio. Formou-se em física e matemática pela Universidade de Kazan. Sua trajetória profissional foi meteórica, tornou-se um respeitado educador, ocupou cargos de destaque na administração escolar e, por suas contribuições à educação pública, foi agraciado com o título de Conselheiro de Estado, integrando a pequena nobreza russa. A mãe de Vladimir, Maria Alexandrovna Blank, tinha uma origem étnica diversificada alemã, sueca, russa e, em parte, judia, detalhe que aparentemente jamais lhe foi revelado. O casal teve 8 filhos, dos quais 2 faleceram na infância. Vladimir era o terceiro na ordem de nascimento, precedido por Ana, em 1864, e Alexander, em 1866. Sua criação transcorreu em um ambiente privilegiado, compatível com a posição social alcançada pelo pai. A família desfrutava de uma casa confortável em Simbirsk e passava temporadas em uma propriedade rural em Kokushino, onde o jovem Vladimir demonstrou, desde cedo, uma inteligência aguçada. Destacou-se nos estudos, tornou-se um habilidoso enxadrista e parecia destinado a seguir os passos do pai. Mas o destino reservava-lhe um rumo bem diferente. Em janeiro de 1886, quando Vladimir tinha apenas 15 anos, seu pai faleceu prematuramente, vítima de uma hemorragia cerebral. O impacto foi devastador. O adolescente, antes disciplinado e promissor, começou a exibir um comportamento cada vez mais contestador. O golpe seguinte veio em 1887, quando seu irmão mais velho, Alexander, então estudante da Universidade de São Petersburgo, foi envolvido em uma conspiração para assassinar o czar Alexandre III. Condenado à morte, Alexander foi executado, um evento que marcou profundamente Vladimir. A partir daí, sua trajetória rumo ao radicalismo político tornou-se irreversível. Para compreender essa transformação, é essencial analisar o contexto da Rússia na segunda metade do século XIX. Durante séculos, o país permaneceu à margem das transformações políticas e culturais que moldavam a Europa. Embora Pedro, o Grande no final do século XVII e início do XVIII, e depois Catarina, a Grande, ela própria de origem alemã, tivessem tentado modernizar a nação, a Rússia ainda era um império atrasado. Enquanto potências como França, Áustria e, mais tarde, Estados Unidos e Grã-Bretanha avançavam rumo à modernidade, a Rússia mantinha uma economia agrária, uma sociedade dominada pela Igreja Ortodoxa e um sistema político opressivo, onde o czar e a nobreza governavam em benefício próprio. A situação começou a mudar com a ascensão de Alexandre II, em 1855. Considerado um reformista, ele aboliu a servidão em 1861, uma das maiores transformações sociais do século, e promoveu mudanças nos sistemas judicial, policial e educacional. No entanto, após sobreviver a uma tentativa de assassinato em 1866, seu ímpeto reformista arrefeceu. Mesmo assim, as ideias liberais já haviam ganhado força. Intelectuais como Dostoiévski, Kropotkin e Bulgakov questionavam a ordem estabelecida, disseminando teorias como anarquismo, niilismo e comunismo. A sociedade russa, insatisfeita, clamava por mais mudanças, um parlamento, o fim do absolutismo czarista. Nesse caldeirão de tensões surgiram grupos radicais, como os Narodnaya Volya, Vontade do Povo, responsáveis pelo assassinato de Alexandre II em 1881. Seu sucessor, Alexandre III, adotou uma postura ainda mais repressiva, sufocando qualquer dissidência. Foi nesse cenário de opressão e efervescência intelectual que Vladimir chegou à Universidade de Kazan, em 1887. Não demorou para que se envolvesse em protestos contra a perseguição a organizações estudantis, tidas como focos de subversão. Sua participação resultou em prisão e expulsão da instituição, mas aquele breve período foi suficiente para acender sua paixão pela política radical. Nos meses seguintes, mergulhou na leitura de pensadores russos e europeus. Entre eles, 2 alemães chamaram sua atenção, Karl Marx e Friedrich Engels. Em um manifesto comunista publicado em 1848, eles criticavam ferozmente a sociedade capitalista e propunham um sistema em que o proletariado industrial tomaria o controle dos meios de produção.
Essa ideia ressoou profundamente em Vladimir, especialmente em um momento em que a industrialização começava a transformar cidades como Moscou, São Petersburgo, Kazan e Samara. Embora outras correntes ideológicas também o influenciassem, seu pensamento já se inclinava para o extremismo antes mesmo de completar 20 anos. Em 1890, graças aos contatos de sua mãe no meio educacional, Vladimir conseguiu prestar exames na Universidade de São Petersburgo como alternativa à conclusão do curso, dando continuidade à sua formação e à sua jornada rumo à Revolução. Seus estudos na Universidade de Kazan foram coroados com honras máximas, um feito que apenas reforçou sua reputação como uma mente brilhante e disciplinada. Mas não foi nos tribunais ou nas salas de aula que seu destino se definiria, e sim nas sombras da agitação política. Em meados da década de 1890, já instalado em Samara como assistente jurídico, Vladimir dedicava cada hora livre à causa que o consumia, o radicalismo revolucionário. A Rússia, naquele momento, era um barril de pólvora prestes a explodir. O ano de 1891 marcou o início de uma catástrofe que abalaria os alicerces do Império Russo. Um outono seco deu lugar a um inverno implacável, com termômetros despencando abaixo dos menos 30 graus Celsius em regiões ao longo do Volga. Quando a primavera de 1892 chegou, trouxe consigo uma seca ainda mais cruel. As colheitas falharam em massa. A fome se espalhou como uma praga, ceifando vidas aos milhares enquanto o governo do czar Alexandre III e a Igreja Ortodoxa, pilastros de um sistema podre, respondiam com uma combinação letal de negligência e inépcia. Quando a crise finalmente arrefeceu no final de 1892, mais de 350 mil russos haviam morrido de inanição. Milhões mais carregariam para sempre as cicatrizes da miséria. A indignação popular, antes contida, transbordou. E foi nesse caldo de descontentamento que os movimentos radicais comunistas, nihilistas, socialistas, ganharam força como nunca. Para Lenin, no entanto, Samara era um palco pequeno demais para suas ambições. A província, com seu provincialismo sufocante, não oferecia o terreno fértil que ele buscava para semear a revolução. Em 1893, com a determinação que o caracterizaria pelo resto da vida, partiu para São Petersburgo, o coração político do império. Lá continuou a exercer a advocacia por obrigação, mas sua verdadeira missão era outra: fortalecer o movimento marxista na capital, onde as ideias revolucionárias borbulhavam sob a superfície de uma sociedade aparentemente imutável. A morte prematura de Alexandre III, em 1894, trouxe ao trono Nicolau II, um governante que, apesar de mais liberal que seu pai, herdara um sistema opressor e não tinha intenção de desmontá-lo. A repressão permanecia. Mas foi justamente nesse ambiente hostil que Lenin encontrou seu lugar. Logo após chegar à capital, integrou-se a um círculo clandestino de social-democratas, composto majoritariamente por estudantes do Instituto Tecnológico de São Petersburgo. Inspirados pelo Partido Social-Democrata da Alemanha, aqueles jovens, assim como Vladimir, viam no marxismo não apenas uma teoria, mas um caminho para a destruição do antigo regime. Até a primavera de 1894, ele já estava sob a mira da Ucrânia, a polícia secreta czarista. Seu nome circulava nos relatórios como o de um marxista ascendente, um homem cujo discurso inflamava mentes e cuja influência crescia perigosamente. Mas, longe de intimidá-lo, a vigilância do Estado apenas avivou seu radicalismo. Foi nesse período que conheceu Nadezhda Krupskaya, Nádia, como ele a chamaria, uma professora de ideias tão revolucionárias quanto as suas. Juntos, mergulharam ainda mais fundo na clandestinidade, dedicando-se à publicação de panfletos marxistas que circulavam nas fábricas e entre os operários. O golpe veio em 1895. Às vésperas de lançarem a causa operária, o jornal comunista que prometia ser uma voz para as massas oprimidas, Lenin e dezenas de companheiros foram presos. Sem direito à defesa, ele passou mais de um ano detido antes de ser julgado. Aqueles meses atrás das grades não foram perdidos. Foi ali, entre quatro paredes, que começou a esboçar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, obra que desmontaria os mitos sobre a economia czarista e exporia as contradições de um sistema condenado à ruína. Em dezembro de 1896, o veredicto caiu: 3 anos de exílio na Sibéria. Não era uma prisão convencional, mas uma sentença igualmente brutal. A Sibéria, vastidão gelada além dos Urais, era o lugar onde o Estado russo enterrava seus inimigos, longe demais para perturbarem a ordem, isolados demais para organizarem resistência. Para Lenin, no entanto, o exílio se transformaria em uma oportunidade.
Em 1898, Nádia juntou-se a ele, e em poucas semanas tornaram-se marido e mulher, apesar dos problemas de saúde que a acompanhariam pelo resto da vida. Embora o casamento nunca resultasse em filhos, a parceria entre os dois seria indestrutível, uma aliança forjada na luta. Mesmo no confim do mundo, Lenin não parou. Sob o pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, que logo daria lugar ao nome que ecoaria na história, Lenin concluiu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, publicado em 1899. Quando sua pena terminou na primavera de 1900, as autoridades lhe proibiram o retorno a São Petersburgo. Instalou-se então em Pskov, onde retomou a batalha ideológica, desta vez à frente do jornal Iskra, a Faísca, um projeto que prometia inflamar a revolução em todo o império. Mas a Rússia ainda não estava pronta para ele. E Lenin, sempre um passo à frente, sabia que permanecer no país seria um convite à prisão perpétua, ou pior. No verão de 1900, cruzou a fronteira rumo à Suíça, onde estabeleceu contatos com grupos revolucionários antes de se fixar em Munique, no Império Alemão. Nádia reuniu-se a ele em 1901, e foi ali, no exílio, que Lenin adotou definitivamente o nome que o imortalizaria. Até 1902, o casal já estava em Londres, de onde Iskra era impresso e contrabandeado para a Rússia. Foi nessa cidade, entre as brumas do Tâmisa e os debates acalorados com outros exilados, que Lenin escreveu sua obra mais incendiária, Que Fazer? Neste manifesto, ele desmontava a crença ingênua de que o proletariado, por si só, marcharia espontaneamente rumo ao socialismo. Para ele, a história não se movia por acaso, mas pela ação deliberada de uma vanguarda revolucionária. O Partido Comunista não poderia ser um mero espectador dos eventos, deveria ser o arquiteto da revolução, disposto a usar todos os meios necessários, inclusive a luta armada para derrubar o capitalismo. Mais do que isso, Lenin vislumbrava um movimento que transcendesse fronteiras. Uma vez triunfante na Rússia, o comunismo deveria se espalhar como um incêndio pela Europa, liderado por uma vanguarda disciplinada e implacável. Mas essa visão carregava em si um perigo mortal. Se o Partido Russo fosse o guardião da Revolução Mundial, que atrocidades não poderiam ser justificadas em nome do bem maior. Enquanto isso, na Rússia, os fragmentos do movimento revolucionário começavam a se unir. Em 1898, enquanto Lenin ainda cumpria seu exílio siberiano, os grupos dispersos de comunistas e social-democratas realizaram um congresso clandestino em Minsk, dando origem ao Partido Operário Social-Democrata Russo, POSDRI. A Ucrânia não perdeu tempo. Em meses, vários de seus líderes estavam presos. A solução foi clara. O segundo congresso do partido teria que ocorrer no exterior. E assim, em 1903, os delegados se reuniram em Londres, em uma capela escondida no bairro de Tottenham Court Road. Foi ali que as divisões irreconciliáveis vieram à tona. De um lado, Julie Martov defendia um partido amplo, aberto a todos os simpatizantes da causa. Do outro, Lenin. Lenin, porém, não compartilhava da visão de Martov. Para ele, a revolução não poderia ser confiada a uma massa desorganizada de simpatizantes, mas sim a um núcleo disciplinado de revolucionários profissionais, homens e mulheres dispostos a tudo pela causa. Era uma questão de eficiência, não de exclusão. Dê-me uma dúzia de homens verdadeiramente devotados, ele diria mais tarde, e eu sacudirei a Rússia. Naquele congresso de 1903, a divisão não era apenas ideológica, era uma fratura existencial sobre o próprio futuro do movimento. Quando a votação ocorreu em novembro, o partido se partiu ao meio. O grupo de Lenin, embora menor em número de delegados, saiu vitorioso no controle do jornal Iskra, o órgão que até então unificava as vozes social-democratas. Um detalhe irônico da história, apesar de serem minoria, foram batizados de bolcheviques, majoritários, enquanto os seguidores de Martov, mais numerosos, ficaram conhecidos como mencheviques minoritários. A nomenclatura, um trocadilho amargo, refletia menos a realidade numérica e mais a batalha pelo poder simbólico que já se desenhava. A cisão não criou, de imediato, dois partidos distintos. Pelo menos não oficialmente. Bolcheviques e mencheviques seguiram operando dentro do mesmo RSDRP, mas a rivalidade era tão visceral que qualquer colaboração se tornou impossível. Lenin, nunca um homem de meias palavras, jogou gasolina na fogueira. Em 1904 publicou Um Passo à Frente e Dois Passos Atrás, um libelo incandescente contra os mencheviques, acusando-os de oportunistas revisionistas e, o pior dos insultos para um marxista, inimigos da revolução. A estratégia funcionou. Até o início de 1905, os bolcheviques já dominavam o comitê central do partido. O timing não poderia ter sido mais propício.
Enquanto Lenin consolidava seu poder nas sombras da Europa, a Rússia ardia. Em 22 de janeiro de 1905, um domingo ensolarado em São Petersburgo, milhares de operários desarmados, muitos com ícones religiosos e retratos do czar, marcharam em direção ao Palácio de Inverno. Seu crime? Ousar pedir melhores condições de trabalho, salários justos e o fim da guerra contra o Japão. A resposta do regime foi uma chuva de balas. Mais de 150 mortos, centenas de feridos. O Domingo Sangrento não foi um incidente, foi um aviso. E a Rússia explodiu. A Revolução de 1905 não foi um levante espontâneo, mas a erupção de décadas de opressão. Greves paralisaram as cidades, soldados se amotinaram, camponeses incendiaram latifúndios. Até a derrota humilhante na Guerra Russo-Japonesa, onde a invencível frota czarista foi destruída por um país asiático e serviu como catalisador. Para Lenin, era hora de voltar. Após 5 anos de exílio, ele pisou novamente em solo russo, desta vez em São Petersburgo, onde fundou o jornal Novaya Zvezda Nova. Nas suas páginas, clamava pela expansão do RSDRP, aproveitando o momento revolucionário. Mas o czar não estava disposto a ceder. Em outubro de 1905, Nicolau II assinou o Manifesto de Outubro, uma manobra astuta, prometeu uma Duma parlamento, direitos civis e liberdades que a Europa já desfrutava há séculos. A tática funcionou. Os protestos arrefeceram, a revolução perdeu fôlego. Mas as promessas eram tão frágeis quanto o papel em que foram escritas. Em 1906, a primeira Duma foi dissolvida por ser demasiado radical. As seguintes foram reduzidas a órgãos decorativos, enquanto a repressão se intensificava. Leis marciais, prisões em massa, execuções sumárias. A Rússia de Nicolau II mostrava sua face verdadeira, a de um regime que preferia o sangue à reforma. Diante desse retrocesso, os bolcheviques se viram em um beco sem saída. A Revolução de 1905 havia sido um falso amanhecer. Agora, qual o caminho? Uma facção, liderada por um jovem georgiano de nome Joseph Stalin, defendia o terrorismo sistemático, ataques a instituições do Estado, assaltos a bancos para financiar o partido. Lenin não descartava a ideia, afinal, a revolução não é um jantar de gala, como escreveria mais tarde, mas sabia que a repressão czarista estava esmagando qualquer resistência aberta. Em 1906, cruzou a fronteira para o Grão-Ducado da Finlândia, uma região autônoma do Império Russo onde a polícia secreta tinha menos alcance. De lá, os bolcheviques conseguiram imprimir panfletos e smugá-los para São Petersburgo e Moscou. Mas era uma trégua temporária. Até 1907 a realidade era clara. A Rússia havia se tornado um deserto para revolucionários. A solução? Retornar ao exílio, desta vez mais a oeste, onde a liberdade, ainda que relativa, permitia organizar a resistência. Londres mais uma vez se tornou o quartel-general. No 5º Congresso do RSDRP, realizado naquela cidade no verão de 1907, Lenin reconquistou o controle do partido, esmagando a oposição menchevique. A decisão seguinte foi estratégica: transferir a sede para Paris, onde ele e Nader Krupskaya se estabeleceram até o final de 1908. Mas nem mesmo a cidade luz oferecia estabilidade. Antes da mudança, Lenin passou meses mergulhado nos arquivos do British Museum, pesquisando o que se tornaria Materialismo e Empiriocriticismo, uma obra densa, quase obscura, mas que revelava sua obsessão em fundamentar a revolução não apenas na ação, mas na teoria inquebrantável. Paris, porém, foi apenas mais uma parada. Nos anos seguintes, ele vagou por Estocolmo, Copenhague, Praga e Cracóvia, sempre alguns passos à frente da polícia czarista, sempre escrevendo, sempre conspirando. Eram anos de declínio aparente, sua saúde piorava, alguns suspeitavam de sífilis não tratada, outros de arteriosclerose precoce, e sua influência no RSDRP vacilava. Parte do partido, seduzida pela fachada da Duma, flertava com a política parlamentariasta, uma traição aos princípios leninistas. Mas a história tem ironias cruéis. Justamente quando tudo parecia perdido, um evento inesperado reacendeu a chama. Em 1912, a cisão entre bolcheviques e mencheviques se tornou definitiva, com a criação de 2 partidos separados. E então, como um raio em céu claro, a Europa mergulhou na guerra. As tensões que vinham se acumulando por décadas, o imperialismo alemão, a decadência otomana, a ganância colonial, explodiram em Sarajevo em 1914. Para Lenin foi um presente dos deuses. A guerra não era uma tragédia, era a crise final do capitalismo, a oportunidade que ele aguardava. A Rússia, enfraquecida e sangrando, estaria madura para a revolução.
e desta vez ele não cometeria os mesmos erros. Mas a Rússia não lutava apenas por ideais abstratos, lutava por poder. O verdadeiro prêmio era o domínio sobre os Balcãs, a herança de um império otomano em decomposição. E nesse jogo mortal, o rival direto era a Áustria-Hungria. Quando a crise estourou no verão de 1914, não demorou para que Viena e São Petersburgo se enfrentassem em campo aberto. Em questão de dias, a Alemanha se uniu aos austro-húngaros, enquanto França e Grã-Bretanha declararam guerra aos impérios centrais, arrastados pelo compromisso com seu aliado russo. A Primeira Guerra Mundial havia começado, e quando terminasse, a Rússia não seria mais a mesma. Enquanto os canhões troavam na frente oriental, Lenin estava em Galícia, uma região disputada entre poloneses e ucranianos, então sob o domínio austro-húngaro. Preso brevemente pelas autoridades locais por ser cidadão de um país inimigo, ele logo provou que sua lealdade não era ao czar, mas à revolução. Libertado, partiu com Nádia para a neutral Suíça, onde passaria os 2 anos seguintes observando o continente se consumir em chamas. Foi ali, entre os Alpes, que ele refinou sua teoria mais explosiva: o imperialismo, fase superior do capitalismo. O livro, publicado em 1917, não era apenas uma análise, era um manual para a derrubada do sistema. Lenin já não se contentava com o marxismo ortodoxo. Enquanto outros teóricos insistiam que a história deveria seguir um roteiro rígido, autocracia, democracia burguesa, socialismo, comunismo, ele enxergava uma brecha. E se a Rússia, ainda presa ao czarismo, pudesse pular etapas? E se a revolução socialista não precisasse esperar pela maturidade capitalista? Era uma heresia para os puristas, mas uma estratégia genial para quem queria tomar o poder agora. A teoria logo seria posta à prova. Enquanto Lenin escrevia, a Rússia sangrava. O exército czarista, mal equipado e pior comandado, era esmagado pela máquina de guerra alemã. A situação piorou quando Nicolau II, numa decisão desastrosa, assumiu pessoalmente o comando das tropas em 1915. Os ganhos táticos, como a ofensiva Brusilov em 1916, não escondiam o colapso iminente. A fome se alastrava, as linhas de suprimento ruíam, e o descontentamento fervia. O povo, exausto, voltava sua fúria contra o regime e contra Rasputin, o místico cujos tentáculos pareciam estrangular a corte imperial. O estupim veio em fevereiro de 1917, greves, motins e em poucos dias, a revolta tomou Petrogrado. O exército, antes leal, agora se recusava a salvar o czar. Isolado, traído por seus próprios generais, Nicolau II abdicou em 3 de março. 3 séculos de dinastia Romanov desabaram em uma semana. Na Suíça, Lenin soube da notícia e não perdeu tempo. Era sua hora. Com a guerra ainda devorando a Europa, ele tinha um trunfo inesperado: a Alemanha. Berlim, ansiosa para desestabilizar a Rússia, ofereceu-lhe um trem selado, uma passagem direta, através da Europa em chamas até a fronteira finlandesa. Em abril de 1917, depois de atravessar a Alemanha, navegar pelo Báltico e cortar a Escandinávia, Lenin chegou a Petrogrado. A cidade fervilhava. O governo provisório, dominado por liberais e socialistas moderados, cambaleava. As trincheiras do fronte oriental desmoronavam sob o peso das deserções. E os sovietes, os conselhos de trabalhadores e soldados, ganhavam força nas ruas. Lenin não veio para negociar. Nas semanas seguintes, ele eletrificou as massas com discursos inflamados, distribuindo suas teses de abril, um manifesto que exigia o fim imediato da guerra e a transferência do poder aos sovietes. A agitação bolchevique atingiu seu auge em julho, quando operários e soldados se levantaram contra o governo. A revolta foi esmagada, mas o dano estava feito. O governo provisório, já fraco, agora tinha um inimigo declarado. Lenin, caçado, fugiu para a Finlândia. Mas não para se esconder, para planejar o golpe final. Do exílio finlandês, ele orquestrou a próxima jogada. Enquanto o general Kornilov tentava um golpe militar contra o governo provisório, este, desesperado, recorreu aos bolcheviques e aos sovietes para defendê-lo. Um erro fatal. Ao armar seus futuros carrascos, o regime selou seu destino. Em outubro, Lenin voltou clandestinamente a Petrogrado. Trotsky, libertado da prisão, já organizava a tomada do poder. A revolução não seria mais uma questão de se, mas de quando. E o mundo nunca mais seria o mesmo. O momento era irrepetível. Com Trotsky à frente do soviete de Petrogrado e os bolcheviques já tendo superado seus rivais mencheviques, cuja moderação os condenara à irrelevância, o tabuleiro político estava posto. Enquanto os mencheviques se afundavam na colaboração com o governo provisório, os bolcheviques colhiam os frutos de uma década de intransigência radical.
Quando Lenin regressou em outubro, o cenário não poderia ser mais favorável. A máquina revolucionária estava engatilhada, e o golpe que explodiria em 7 de novembro, 25 de outubro, no calendário juliano ainda em vigor, não seria apenas um evento, seria o divisor de águas da história moderna. Os preparativos foram meticulosos. Nas semanas que antecederam o levante, Lenin e Trotsky, junto a um círculo restrito de conspiradores, orquestraram a mobilização de milícias armadas em Petrogrado, Moscou e outras cidades-chave. O mais revelador, o governo provisório sabia do plano, mas já não tinha força para impedi-lo. Quando, em 24 de outubro, Kerensky tentou fechar a cidade para abortar a revolução, a resposta bolchevique foi imediata. No dia seguinte, o Comitê Militar Revolucionário e os sovietes tomaram os pontos estratégicos. Ao anoitecer, Petrogrado e Moscou estavam nas mãos dos revolucionários. A jogada final veio na madrugada do dia 26, quando os guardas vermelhos, os soldados da Revolução, invadiram o Palácio de Inverno. Sem resistência significativa, o governo provisório foi varrido da história. Mas a astúcia bolchevique não parou aí. Para não assustar a massa camponesa ainda apegada à terra e às tradições, o discurso inicial evitou o termo comunismo. No entanto, o que se instaurava era exatamente isso, um Estado sob controle absoluto do partido. 2 dias depois do golpe, o Congresso dos Sovietes proclamou o novo governo socialista. A máscara, porém, não duraria. O império que os bolcheviques herdaram era um colosso de contrastes, das florestas bálticas aos desertos da Ásia Central, de russos a georgianos, de finlandeses a turcomenos. Para acalmar esse mosaico de povos, Lenin e Stalin, este último, uma figura em ascensão desde 1905, assinaram, em 2 de novembro, a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia. O documento, carregado de idealismo revolucionário, prometia a igualdade, autodeterminação e o fim dos privilégios nacionais e religiosos. Era a negação do imperialismo czarista, uma promessa de que as nacionalidades oprimidas poderiam, enfim, decidir seu destino. A ironia? Em meses essa promessa seria esquecida. A revolução não criará automaticamente uma ditadura de partido único, pelo menos não oficialmente. As eleições para a Assembleia Constituinte, previstas pelo governo provisório, seguiram adiante em janeiro de 1918. Mas os bolcheviques, agora autodenominados Partido Comunista Russo, desde março de 1918, já jogavam outro jogo. Enquanto a Assembleia se reunia, o poder real migrava para os sovietes e para o Politburo, o cérebro do novo regime. Sistematicamente, mencheviques e outros socialistas foram expulsos dos órgãos de poder. Até o fim de 1918, a Rússia já era, na prática, um estado de partido único. Lenin emergiu desse processo como o arquiteto supremo. Como presidente do Sovnarkom, Conselho dos Comissários do Povo, ele centralizou o controle sobre os sovietes em nome do Partido Comunista. O órgão, que logo se tornaria um dos pilares do futuro Estado soviético, era a prova de que a revolução não se contentaria com meias medidas. Mas o poder tinha seu preço. Em 1918, com a Rússia ainda um barril de pólvora, Lenin sobreviveu a 3 atentados. O terceiro, em 30 de agosto, quase o matou. 2 balas o atingiram, uma delas perfurando seu pulmão. Sua saúde, já frágil, nunca mais seria a mesma. Paralelamente à consolidação política, o regime lançou suas primeiras reformas econômicas, radicais, como mandava a doutrina marxista. Menos de 2 semanas após a tomada do poder, um decreto confiscou todas as terras da nobreza e da Igreja Ortodoxa, redistribuindo-as aos camponeses. Era o primeiro passo para desmantelar a velha ordem, mas a discussão sobre como implementar o socialismo, e a que custo, apenas começava. E Lenin, mesmo ferido, não pretendia perder o controle. A questão agrária, porém, permanecia em aberto, e as divisões eram profundas. Lenin defendia a criação de fazendas coletivas estatais, um modelo que centralizaria a produção e eliminaria a propriedade privada da terra. Mas a resistência era feroz. Camponeses, recém-beneficiados pela redistribuição das terras da nobreza, não tinham pressa em entregá-las a cooperativas controladas por Moscou. A discussão arrastar-se-ia por anos, enquanto o regime impaciente já avançava em outras frentes. Nas cidades, a nacionalização era implacável. Indústrias, fábricas, bancos, tudo foi apropriado pelo Estado em meses. Os sovietes, agora donos dos meios de produção, impuseram novas regras trabalhistas que pareciam revolucionárias até para os padrões europeus. A jornada de 8 horas, uma conquista que operários britânicos e alemães lutavam para conquistar há décadas, foi decretada de uma só vez.
Mas a generosidade tinha limites, greves foram proibidas e a disciplina fabril, imposta com mão de ferro. O socialismo não admitia dissidências, nem mesmo entre aqueles que deveria libertar. A transformação, porém, não se limitava à economia. O Estado soviético atacava as estruturas mais antigas da sociedade russa com uma velocidade estonteante. Em janeiro de 1918, um decreto separou Igreja e Estado, um golpe brutal contra a ortodoxia, que por séculos ditara não apenas a fé, mas a educação e a moral do império. Escolas foram estatizadas e o analfabetismo, que assolava mais de 70% da população, declarou guerra. Campanhas de alfabetização massiva foram lançadas com brigadas de jovens comunistas percorrendo vilarejos para ensinar a ler e escrever. Era uma revolução cultural tão radical quanto a política. Em poucos anos, milhões aprenderiam a assinar o próprio nome e, mais importante, a ler os panfletos do partido. O direito também foi reinventado. Os tribunais czaristas, com seus juízes em peles e formalismos arcaicos, foram substituídos por tribunais populares, onde leigos, os assessores do povo, decidiam ao lado de magistrados. Não havia júri no sentido ocidental. Aqui a justiça era um instrumento da revolução, e as sentenças, muitas vezes, já estavam escritas antes do processo começar. Propriedade privada, crimes contra o Estado, até mesmo sabotagem, um termo elasticamente interpretado, passaram a ser julgadas sob novas leis, ou, em muitos casos, sem lei alguma. Enquanto isso, a guerra não esperava. O fronte oriental era um desastre, desertores se multiplicavam, os generais czaristas boicotavam ordens e as tropas, exaustas, recusava-se a lutar por um regime que já não existia. Lenin, que sempre denunciará a Primeira Guerra como um massacre imperialista, não tinha ilusões. A Rússia não podia vencer, mas precisava sair do conflito a qualquer custo. As negociações com a Alemanha começaram ainda em 1917, e o resultado, assinado em Brest-Litovsk em março de 1918, foi uma humilhação estratégica. A Rússia perdeu a Ucrânia, a Polônia, os estados bálticos, territórios que somavam 1/3 de sua população, metade de suas indústrias e as terras agrícolas mais férteis do império. Em troca, ganhou tempo. E tempo para Lenin era poder, mas a paz com a Alemanha não trouxe alívio. Pelo contrário, ao renunciar a tantas regiões, o regime bolchevique expôs sua fragilidade. Dentro da Rússia, a oposição organizava-se. A Guerra Branca não era um exército, mas um mosaico de inimigos, aristocratas despojados, oficiais traídos, socialistas moderados, anarquistas, até mesmo camponeses revoltados com as requisições forçadas de grãos. Todos odiavam os bolcheviques, embora por razões distintas. Alguns sonhavam com a restauração da monarquia, outros com uma democracia socialista, outros ainda simplesmente com vingança. E agora, com o fim da Primeira Guerra, eles tinham aliados poderosos. Em novembro de 1918, a Alemanha capitulou. O Kaiser fugiu, os impérios centrais desmoronaram, e as potências vitoriosas, especialmente Grã-Bretanha e França, voltaram seus olhos para a Rússia. Um governo comunista no coração da Europa era inaceitável. Londres e Paris começaram a financiar os brancos, enviando armas, conselheiros militares e até tropas. A Polônia, recém-independente graças ao Tratado de Brest-Litovsk, declarou guerra à Rússia com apoio ocidental. A Finlândia, os Bálticos, até mesmo o Japão, todos viam na fraqueza bolchevique uma oportunidade. Em 1919, a Guerra Civil Rússia tornará-se um conflito internacional. Diante do cerco, Lenin não hesitou. A sobrevivência da revolução justificava qualquer medida. Em dezembro de 1917, antes mesmo que a guerra civil explodisse, ele criou a Checa, a Comissão Extraordinária para combater a contra-revolução e a sabotagem. Seu líder, Félix Dzerzhinsky, um polonês fanático, declarou sem rodeios: "Não somos uma corte, somos uma espada." E a espada não conhecia piedade. Execuções sumárias, prisões em massa, campos de trabalho forçado, o terror tornou-se política de Estado. Não era uma distorção do socialismo, mas sua essência na prática. Para construir o paraíso proletário, primeiro era preciso queimar o mundo antigo. E Lenin, com sua frieza cirúrgica, estava disposto a atear o fogo. Ao longo de seus 74 anos de existência, a Checa, a polícia secreta bolchevique, transformou-se no braço executivo de um regime obcecado por erradicar qualquer sombra de dissidência. Não se tratava de caçar criminosos, mas de extirpar inimigos do Estado, uma categoria elástica o suficiente para englobar desde aristocratas e clérigos até camponeses que ousavam questionar a requisição forçada de grãos.
Dzerzhinsky, seu arquiteto implacável, recebeu poderes ilimitados para conduzir essa missão de purgação. Em questão de semanas, centenas, logo milhares, foram arrastados para porões de prisões ou fuzilados sumariamente, sem julgamento, sem apelação. Outros, em números ainda maiores, foram enviados para os campos de extermínio lento que brotavam como cogumelos nas estepes geladas da Sibéria, onde o trabalho escravo e o frio faziam o serviço que as balas poupavam. Lenin, o estrategista por trás do terror, tentou lavar as mãos em público. Afastou-se retoricamente da Terror Vermelho, como se fosse um excesso lamentável de subalternos fanáticos. Mas a história não perdoa a hipocrisia. Era ele quem assinava os decretos, quem nomeava os carrascos, quem transformava a Rússia em um laboratório de opressão sistemática. O paradoxo? Para erguer seu paraíso proletário, o regime bolchevique ressuscitou os piores métodos do tsarismo que jurava ter enterrado: censura brutal, delação incentivada, um aparato de segurança que esmagava qualquer respiro de liberdade. Não era uma distorção, era o DNA do Estado soviético, concebido para durar 7 décadas de chumbo e medo. Mas o terror não era apenas um fim em si mesmo, era uma arma de guerra. Enquanto a Rússia ardia na guerra civil, Trotsky, o gênio militar da revolução, inovou na crueldade. Suas unidades de bloqueio, pelotões de fuzilamento posicionados atrás das linhas vermelhas, tinham uma única ordem: abater qualquer soldado que recuasse. Não importava se era covardia, exaustão ou tática, a deserção era traição, e a traição se pagava com sangue. Métodos bárbaros? Sim. Eficazes? Absolutamente. Em 1918, quando o verão e o outono ameaçavam afogar a revolução, os bolcheviques viram-se cercados. Tropas britânicas e francesas desembarcavam em Arcangels, no Mar Branco. A legião tchecoslovaca, antes aliada dos russos, tomava Kazan e ameaçava cortar o coração da Rússia Vermelha. Os japoneses ocupavam Vladivostok, a joia do Extremo Oriente. A situação era desesperadora. Mas Lenin e Trotsky não eram homens de desespero. Eles eram homens de ferro. Em setembro, Kazan foi retomada em um banho de sangue. Em outubro, Samara caiu. A maré começava a virar. Enquanto isso, a Polônia, recém-independente e ávida por território, declarou guerra em novembro, mas o momento já escapava dos inimigos da Revolução. O fim da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, distraiu as potências ocidentais. A Grã-Bretanha mergulhava no caos na Irlanda, a França sangrava em colônias distantes, os Estados Unidos recuavam para seu isolacionismo. Em 1919, o Exército Vermelho partiu para a ofensiva. Kiev foi tomada em fevereiro. Em abril, Odessa caiu, forçando britânicos, franceses e americanos a fugirem como ratos de um navio em chamas. Até agosto, a Ucrânia estava de volta às mãos dos bolcheviques, selando o destino de milhões sob a foice e o martelo. No norte, as tropas aliadas em Arcangels e Murmansk foram evacuadas em debandada. O Ocidente, que sonhara esmagar o comunismo no berço, agora lutava por proxies. Os exércitos brancos fragmentados e mal armados, a Polônia, ambiciosa mas superada, e alguns vizinhos da Rússia, mais interessados em roubar territórios do que em salvar a civilização. Só no Extremo Oriente uma presença simbólica americana e japonesa resistia, mas era tarde, a guerra já estava ganha. Em outubro de 1922, com a queda de Vladivostok, o último reduto branco, a Guerra Civil Russa terminou oficialmente. Lenin, porém, já havia se afastado das batalhas. Enquanto Trotsky comandava as tropas, ele dedicava seus últimos anos a um projeto ainda mais ambicioso: exportar a revolução. A resposta veio em 1919, quando o Partido Trabalhista Britânico propôs uma conferência para reunificar os socialistas europeus em uma internacional moderada. Lenin riu da ideia. Depois de anos no exílio, observando os social-democratas ocidentais negociarem migalhas com a burguesia, ele sabia: a revolução não se faz com meias medidas. Em março de 1919, nasceu em Moscou a Terceira Internacional, a Cominter, não como um fórum de debates, mas como o quartel-general de uma guerra global. Havia motivo para otimismo. A Alemanha tremia com o Soviete de Munique e Berlim. A Hungria proclamara uma república comunista sob Bela Kun. Parecia que o mundo capitalista ruía. Mas a euforia durou pouco. Os levantes foram esmagados com violência ainda maior do que a empregada pelos bolcheviques. Lenin, nos anos finais, deve ter compreendido que a Revolução Mundial não viria tão cedo. Mesmo assim, a Cominter sobreviveu e se tornou a ponta de lança do imperialismo soviético, infiltrando partidos, financiando insurgências e semeando o caos onde quer que o capitalismo mostrasse fraqueza.
E então, em 1921, veio o golpe de teatro, a nova política econômica, NEP. O marxista ortodoxo que passará a vida denunciando o capitalismo como estágio necessário, agora legalizava o mercado livre, ainda que em dose homeopática. Pequenos negócios, comércio local, até a posse de terras em minifúndios, tudo foi permitido, desde que a grande indústria e as propriedades agrícolas estratégicas permanecessem nas mãos do Estado. Os puristas do partido gritaram traição. Os pragmáticos alívio. A Rússia estava morrendo de fome, a pior desde 1891, e Lenin, o dogmático, cedeu à realidade. A NEP funcionou, a economia respirou, o comércio renasceu, e por um breve momento, pareceu que até o comunismo poderia conviver com um pouco de liberdade controlada. Mas era uma trégua, não uma rendição. Nos anos 1920, a NEP foi sendo asfixiada à medida que o Estado retomava o controle absoluto. A lição, porém, ficou. Até os revolucionários mais radicais precisam, às vezes, negociar com o diabo. E foi essa capacidade de adaptar a ideologia à sobrevivência que definiu o leninismo, não como uma mera interpretação de Marx, mas como uma doutrina de poder. Lenin quebrou o dogma. Não era preciso esperar que o capitalismo criasse um proletariado urbano massivo para fazer a revolução. Bastava uma vanguarda disciplinada, disposta a tomar o Estado pela força e impor a ditadura do proletariado. Mesmo que esse proletariado fosse uma minoria. O fim justificava os meios. E os meios, como a história provaria, incluíam fome, terror e uma guerra sem quartel contra qualquer sombra de resistência. Esse era o legado que Lenin deixaria para o mundo, não apenas um país, mas um modelo de revolução permanente, replicado da China a Cuba, do Vietnã a Angola. O leninismo não era teoria, era manual de conquista. E o mundo ainda pagaria o preço. Marx teria rido ao ver o comunismo florescer em nações como China, Mongólia ou Angola, sociedades onde a industrialização era embrionária e o proletariado urbano, uma miragem. Para ele, a revolução deveria nascer nas entranhas das fábricas europeias, não nos arrozais asiáticos ou nas savanas africanas. Mas o leninismo, com sua doutrina da vanguarda revolucionária, não precisava de condições ideais. Bastava um punhado de fanáticos disciplinados para impor a ditadura em nome do proletariado, real ou imaginário. Essa distorção genial ou monstruosa de Marx transformaria o século XX. Lenin, porém, não viveria para testemunhar seu legado em ação. Sua saúde já se deteriorava há anos, minada por uma doença nunca totalmente diagnosticada. Os médicos, dezenas deles convocados entre 1918 e 1922, especulavam sobre envenenamento do sangue. As balas que o atingiram em 1918, durante um atentado a tiros em agosto daquele ano, jamais foram removidas. Permaneceram alojadas em seu corpo como um presságio sinistro. Em abril de 1922, finalmente extraídas, não trouxeram alívio. Pelo contrário, os sintomas se multiplicaram. Insônia crônica, hipersensibilidade a sons e luzes, enxaquecas debilitantes, náuseas persistentes e uma fadiga que o confinava cada vez mais aos aposentos do Kremlin. Até que, no verão de 1922, o primeiro derrame o atingiu. Não seria o último. Nos meses seguintes, os golpes se sucederam, deixando-o parcialmente paralisado e preso a uma cadeira de rodas. A questão da sucessão, antes um exercício abstrato, tornou-se urgente. A União Soviética, recém-batizada em 1922, não poderia ficar sem um líder. Lenin nunca se proclamara ditador absoluto, mas sua autoridade era inconteste, forjada no exílio, nas conspirações clandestinas e na vitória de 1917. Sem ele, o Politburo poderia governar coletivamente? O próprio Lenin duvidava. Em dezembro de 1922, já com a mente nublada pela doença, ditou seu testamento, um documento que seria explosivo. Nele avaliava os herdeiros potenciais com uma franqueza brutal. Stalin, o secretário-geral do partido, era o mais perigoso. Demasiado bruto, escreveu Lenin, demasiado propenso a abusar do poder. Um homem de grande vontade, mas sem a inteligência necessária para usá-la com sabedoria. Trotsky, seu rival histórico, recebia um endosso velado, o único capaz de evitar a fragmentação do regime. Mas o tempo esgotava-se. Em março de 1923, um novo derrame roubou-lhe a fala. Nos meses seguintes, Lenin vegetou até mergulhar em coma nas primeiras semanas de 1924. Morreu em 21 de janeiro, aos 53 anos. A luta pelo poder começou antes mesmo que seu corpo esfriasse. Trotsky, convalescendo no Cáucaso, recebeu informações falsas sobre o funeral, uma armadilha de Stalin para afastá-lo de Moscou.
Enquanto isso, o caixão de Lenin era embalsamado e exibido na Praça Vermelha, transformado em relíquia de um culto que ele próprio teria desprezado. Seu testamento, suprimido pelo Politburo, só viria à tona anos depois, quando já era tarde. Stalin, aliado a Zinoviev e Kamenev, isolou Trotsky com uma precisão maquiavélica. Em 1929, já sem rivais, consolidou seu domínio absoluto. O homem que Lenin chamara de cozinheiro grosso, tornará-se o novo czar da Rússia, só que com um aparato de terror muito mais eficiente. Milhões morreriam em seu nome. Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin que adotará como pseudônimo nos anos 1900, nasceu em uma família burguesa e abastada. Mas a execução de seu irmão Alexandre pelo regime czarista, em 1887, o marcou com ódio irreversível. Nos 25 anos seguintes, ele reescreveu o marxismo para adaptá-lo à Rússia atrasada, não mais a espera passiva pela revolução proletária, mas a ação violenta de uma minoria iluminada. Quando a Primeira Guerra abriu a brecha em 1917, estava pronto. O proletariado russo, embora ínfimo frente à população do Império, seria a vanguarda não só da Rússia, mas do mundo. A Revolução de Outubro nasceu de um ideal: destruir a autocracia czarista e construir uma sociedade sem classes. Mas os ideais, uma vez no poder, revelam sua face oculta. Em semanas, o regime bolchevique recriou o que jurara destruir. A tcheca polícia secreta herdou os métodos da Ucrânia czarista. Dissidentes eram enviados para a Sibéria, como nos tempos imperiais. A Assembleia Constituinte, eleita democraticamente, foi dissolvida à força. Até Rosa Luxemburgo, líder da Revolução Alemã, e Piotr Kropotkin, pai do anarquismo russo, denunciaram a ditadura disfarçada de comunismo. Lenin não era Stalin, mas foi ele quem ergueu a estrutura que permitiu ao georgiano tornar-se um monstro. Um estado onde o partido era lei, a oposição era traição e o terror, um instrumento de governo. Se tivesse vivido, teria se tornado tão implacável quanto seu sucessor? Ou a URSS teria seguido um caminho menos sangrento? A história não dá respostas. Só deixa uma certeza: o homem que prometeu libertar a humanidade acabou aprisionando-a em um pesadelo de aço e sangue. E o mundo ainda carrega suas cicatrizes. Mas se há uma lição que ecoa além das páginas dos livros de história, é que o poder absoluto não corrompe apenas, ele devora. Devora a razão, a compaixão, até mesmo a memória daquilo que um dia se jurou defender. Lenin não foi exceção. O mesmo revolucionário que escreveu sobre a ditadura do proletariado, com tinta inflamada, acabou erguendo um sistema onde o proletariado só tinha permissão para obedecer, onde a voz do povo se reduziu a um coro ensaiado, repetindo slogans enquanto as celas da checa enchiam. E aqui está a ironia mais cruel: o homem que denunciou o czarismo como uma tirania acabaria construindo algo ainda mais opressor. Onde o antigo regime ao menos permitia a ilusão de uma nobreza decadente, o bolchevismo eliminou até a hipocrisia. A violência passou a ser não apenas tolerada, mas celebrada como virtude revolucionária. Quebrar ovos para fazer uma omelete justificavam seus seguidores, enquanto milhões de ovos, vidas, sonhos, famílias, eram esmagados sem sequer o prato prometido. A URSS não nasceu de um raio em céus limpos. Nasceu de um incêndio ateado por mãos que acreditavam piamente estar purificando a terra. E quando as chamas consumiram até os que as acenderam, o que restou não foi um paraíso de trabalhadores, mas um deserto de medo. Um deserto onde, até hoje, os fantasmas daqueles que ousaram questionar sussurram através das frestas dos arquivos ainda secretos, dos túmulos sem nome, das estatísticas que nenhum regime ousou assumir por completo. Porque a verdade, afinal, é o único cadáver que os ditadores nunca conseguem enterrar de vez.